cantiga de galá, a dica de cantar. O dom que o canto tem que ter se quer cantar. Só que as sílabas se embalam como sons que se rebelam, que se embolam numa fila e se acumulam numa bola. Tem sílabas contínuas e ainda ao Piauí tem sílabas que... Já começou? Tá. Vem carrola escada e no caminho só se ouve aquele boi bomba. Hoje eu vou analisar o livro Educação pelo Argumento. Aqui, deu pra ver? Gustavo Bernardo. Deu pra ver? Educação pelo Argumento, de Gustavo Bernardo. Tá? O que eu achei interessante nesse livro aqui? O Gustavo Bernardo, mais a equipe lá da universidade dele, eles defendem o quê? Existem 3 coisas que todos os professores ensinam nas escolas, que é o quê? Filosofia, a língua materna e a matemática. Ou seja, a argumentação, a língua materna, né, no nosso caso o português, e a lógica. Não importa qual matéria um professor ensine, uma professora ensine, ela está ensinando, ele está ensinando a argumentar. Se você está ensinando 2 mais 2 é igual a 4, você está ensinando um tipo de argumentação. É algo lógico. E você está usando palavras da língua materna. Então, esse livro defende que todas as disciplinas passam por esses 3 processos, por essas 3 ferramentas. Então, hoje eu vou discutir aqui alguns pontos que eu peguei aqui bem da introdução do livro, ideias principais do livro, para a gente refletir, tá? Porque esses 3 pontos são pontos que a gente precisava dar mais atenção, e todas as outras disciplinas, se elas também refletissem sobre isso, talvez a gente teria insights melhor, talvez nós pudéssemos ter resultado melhor na educação. Tá? Então, o ensino de língua materna passa pela reflexão filosófica. Tá? Eu sou professora de filosofia e todas as minhas provas são o quê? Texto dissertativo argumentativo. Por quê? Não tem como você pensar bem se você não escreve bem. Não importa qual matéria seja, pode ser você jogando futebol na educação física, você fazendo um desenho de palitinho em artes. Por que você está fazendo aquilo? Se você não faz uma reflexão sobre o porquê que você está fazendo aquilo não tem um porquê ser. Então, todas as matérias, todas as disciplinas que você está aprendendo na escola precisam ter uma reflexão filosófica. Se o professor não consegue entender que a disciplina dele, a disciplina dela, tem um porquê argumentativo, esse professor não entendeu o que ele está fazendo. No sentido de que você tem que entender por que você está dando aquele conteúdo para o aluno. E o aluno também precisa entender por que ele está aprendendo aquilo. Isso é reflexão argumentativa, que a gente aprende na filosofia. Tá? Filosofia e redação. Eles defendem também que tudo que você vai fazer deve ser escrito, né? E um problema que a gente tem na educação é a questão de escrever. Então, assim, desde sempre, desde os primeiros anos, a escrita precisa ser algo muito valorizado. Todas as disciplinas, sem exceção, pode ser artes, pode ser educação física, pode ser ciências, pode ser matemática, precisam ter a escrita de forma valorizada, porque você só organiza o pensamento se você escrever bem. Acontece muito assim, eu tenho dificuldade para escrever. Você tem dificuldade para organizar o seu pensamento na hora que você está escrevendo. E como que você organiza o pensamento na hora que você está escrevendo? Treinando escrita. Um dos problemas da educação é que nós temos pouco tempo. Uma aula de 45 minutos vira uma aula de, 10, 20 minutos. Então, com 10, 20 minutos, o que você escreve? Quase nada. Então, um dos problemas da educação, primeiro, a gente precisa valorizar a escrita e ter tempo para a escrita. Né? E isso que o novo ensino médio trouxe de colocar 45 minutos a aula é muito ruim, porque a gente acaba tendo pouco tempo para trabalhar. O aluno começou a engatar ali a escrita, acabou a aula. Tá? A filosofia deve integrar todas as matérias. E aqui eu vejo um problema muito grande. Por quê?
Às vezes nem o próprio professor de filosofia traz reflexões filosóficas, porque a gente não tem tempo para estudar, a gente não tem tempo para preparar conteúdo, por várias questões, que eu não vou entrar mais a fundo nesse vídeo. Mas assim, o próprio professor de filosofia não tem tempo para preparar o conteúdo filosófico. Tá, mas eu não vou entrar em questão nisso nesse vídeo. Contudo, se todas as matérias são reflexivas, todas as matérias passam pelo ensino de filosofia. Então, assim, o que esse argumento está querendo trazer para a gente? Que todos os professores deveriam ter um domínio básico de filosofia. Concorda com isso? Porque se todos os conteúdos passam por argumentação, todos os conteúdos passam por filosofia. Porque quem estuda argumentação é a filosofia. Percebe? Então, no mundo ideal, todos os professores deveriam ter uma bagagem filosófica para a gente conseguir trabalhar argumentação. Assim como todos os professores, não só os de língua portuguesa, deveriam dominar a língua portuguesa, no nosso caso, a língua materna, que é a língua portuguesa. Porque assim a gente consegue trabalhar raciocínio, argumentação e consegue trabalhar organização de ideias. Todos os professores ensinam língua materna, como já falei aqui, né? Precisamos ter uma coisa que é unificar o conceito. Precisamos entender que todas as disciplinas se integram, né? Todas as disciplinas elas conversam. Contudo, a educação hoje, devido ao tempo que o professor tem para preparar os seus próprios conteúdos, é um problema para a gente conseguir fazer isso que a gente está querendo aqui. Para a gente conseguir chegar nesse nível de que o professor vai conseguir preparar bem a sua própria disciplina e ainda vai ter uma visão das outras, o professor precisaria ter mais tempo para preparar conteúdos, o que seria fundamental. A educação, se o professor tivesse mais tempo para preparar aulas, a educação ia melhorar muito. Mas não me parece que é um plano do governo querer aumentar tempo que o professor tem para preparar aulas. Porque as disciplinas, o professor dá uma disciplina, ele já não tem tempo. Imagina você ter essa reflexão para refletir sobre as outras matérias, os outros conteúdos, né? Não me parece que é uma coisa viável. Todas as disciplinas têm em comum a redação, a argumentação. A argumentação passa por redação. Eu, enquanto professora de filosofia, faz muito sentido eu dar minha prova como texto dissertativo argumentativo. Mas eu defendo que todos os professores deveriam dar algum tipo de texto para a sua disciplina, encaixar algum tipo de texto na sua disciplina. E eu defendo isso principalmente porque todos os alunos gostam de alguma matéria mais ou menos, né? Mas todos os alunos deveriam ser incentivados a escrever. Então, se você é professor de alguma disciplina e você encaixa o texto ali, o aluno vai vendo que a escrita é importante. A escola tem que valorizar mais o texto. A escola tem que valorizar mais a escrita. O professor de qualquer disciplina precisa valorizar a escrita do seu aluno. Não importa qual seja a disciplina. Uma vez eu estava na sala dos professores e uma professora falou assim, imagina se todos não, mas chega um momento do ano, né, nas provas finais tem um texto dissertativo. E eu já dava como prova o texto dissertativo argumentativo. E você vê que o aluno ele vai melhorando a escrita dele conforme você vai puxando. Então, se todas, eu acho que o link entre todas, pensando agora, eu acho que um bom link que a gente poderia fazer entre raciocínio lógico, argumentação, dentro de todas as matérias, seria todas as matérias colocar algum tipo de escrita, algum tipo de texto que o aluno deveria cumprir. É uma contradição uma disciplina clara vestir a carapuça de assunto árido. Isso é outra coisa que o livro traz, que é uma matéria ser mais difícil que outra matéria. Por que uma matéria tem que ser mais difícil que outra? Né? Para pensar. Matemática não é uma matéria exata? Os conteúdos de matemática não são exatos? Os conteúdos da física
da química, da biologia não são exatos? Por que existe essa crença de que a matemática é mais difícil do que outras disciplinas? Entende? Vamos pegar filosofia, linguagens, poesia, artes, que são coisas subjetivas, né? Por que uma matéria que é exata é mais difícil, sendo que tá ali? É só você fazer uma fórmula, é comprovado aquilo, não tem mais ou menos, não tem subjetividade. Matemática era para ser mais difícil que história. Por que uma matéria é mais difícil que outra, sendo que ela é exata e outra é subjetiva? A matéria que é subjetiva devia ser mais difícil. E não é isso que acontece. Então você percebe que está tendo essa subjetividade atrapalha. E onde a gente pode resolver essa subjetividade? Numa boa escrita. Quando o aluno escreve, você percebe se ele está entendendo ou não. Coloca lá 2 e 2 igual a 4 e resume a história do Brasil num texto. Se você fica dando só questões com respostas para o aluno responder, você não está entendendo o que ele está entendendo. Agora, se você deixa o aluno escrever, seja um parágrafo, como que ele chegou nessa resposta matemática, ou como que ele chegou nessa resposta subjetiva de artes, você vai entender o que o aluno quis dizer. Qual é o processo reflexivo e argumentativo do aluno. Então, eu acho que a forma que a gente tem para resolver uma matéria, por que essa matéria é mais difícil, por que aquela matéria é mais fácil, também passa pelo texto, tá? Ensina-se gramática pela gramática, também. Existe muito problema da gente aprender português porque a gente não... gramática é difícil. Se você ensina gramática tendo como exemplo um texto de apoio, uma poesia de apoio, e ali dentro você explica como que a gramática foi usada, também fica mais fácil. E aí, quando o aluno também escreve bastante e vai usando gramática no texto, ele aprende gramática pela prática, né? Gramática pela gramática, regra pela regra, você ser educado pela educação, não pelo resultado disso, né? Não por ser uma boa pessoa, não tem por que ser. Você tem que fazer as coisas na prática. Então, ensinar o texto para ensinar gramática dentro do texto faz muito mais sentido, tá? O aluno aprende que nunca vai aprender. Uma outra coisa que esse livro traz que eu gosto muito a escola do jeito que ela tá, às vezes ela fica tão complexa por ela não estar refletindo no que ela traz, que o aluno só entende que aquilo é difícil. Ele só aprende que ele não vai conseguir aprender aquilo. Passa-se muito exercício de uma forma que não é reflexiva. E aí entra o raciocínio lógico, né? A gente está aqui passando conteúdo, ele não está aprendendo. A gente finge que está ensinando, ele finge que está aprendendo. A gente precisa parar de fazer isso, tá? A gente precisa, a gente mesmo usar raciocínio lógico no nosso trabalho como professor, tá? Português, matemática e filosofia trabalham integralmente com outras matérias. Eu já falei isso aqui. Aprender a escrever e aprender a pensar, né? Precisamos, então, colocar a escrita cada vez mais em todas as disciplinas, tá? E aí, por que as pessoas não gostam de escrever? Escreve mal quem não aprendeu a pôr em ordem seu pensamento. E como que a gente vai aprender a colocar em ordem o pensamento? Tendo bastante diálogo, precisaríamos de mais tempo e escrevendo. É um trabalho duro, é um trabalho que não é fácil, mas a gente que realmente quer ver um resultado prático, a gente precisa corrigir alguns textos dos alunos. Não tem como, não dá para ser diferente, tá? No lugar de termos como hipótese, vemos descrição. Isso aqui é legal. Quando você pega um texto do aluno e vê o que ele está aprendendo, você consegue pegar erros de raciocínio, você consegue pegar erros de conteúdos que ele não entendeu. Mas sabe o que eu acho mais importante ainda? Você consegue pegar erros emocionais. Quando o aluno escreve um texto, muitas vezes ele coloca ali bullying, ele coloca ali problemas que ele está sofrendo com a família, ele coloca problemas que ele está sofrendo na comunidade dele. Então, assim, o texto, ele não vai te dar só erros gramaticais, erros da disciplina, mas ele também vai te mostrar problemas que o aluno está tendo, tanto cognitivo quanto emocional. Sim, nós professores não somos psicólogos, nós não somos enfermeiros, nós não somos assistentes sociais. Mas se a gente quer entender como fazer para o aluno melhorar, um estudante melhorar,
a gente precisa entender problemas relacionados à vida íntima desse aluno, à vida pessoal desse aluno, né? Melhor falando. Então, a escrita vai nos trazer entendimentos que vão para além da parte técnica, porque ninguém aprende só pela parte técnica, é a gramática pela gramática. Tá? Às vezes a pessoa tem um problema, sei lá, um TDAH, um autista, e na escrita você pega isso mais fácil, tá? Todo argumento precisa do diálogo. E por que argumentar é mais importante do que a regra pela regra? Porque o argumento é que nos tira da força bruta. Quando você passa um conteúdo, o aluno tem que memorizar aquilo, ele não está aprendendo. Isso é força bruta. A gente quer que as pessoas aprendam pelo conteúdo. A gente quer que as pessoas aprendam pelo conteúdo em si. Porque aquele conteúdo vai trazer um benefício para o estudante. Né? E a argumentação foi o que nos tirou da era das cavernas, de ser um animal. Quando a gente aprende a ferramenta da argumentação, a gente não briga. E a escola tinha que ser o lugar onde a gente aprende a argumentar. E a gente ainda não aprendeu a argumentar. A gente não levou argumentação para a escola. A gente ainda não trabalha com argumentação lógica, com texto, com a linguagem no sentido de argumentar. E quando eu estou falando que para escrever texto na escola, não é só escrever texto. Não é só isso. O professor que dá texto para o seu estudante, ele precisa também trazer esse texto com foco de argumentação. Ah, eu acho que esse caderno aqui preto é bonito porque ele é pequenininho, porque ele é preto, porque ele tem esse elástico aqui. Mas por quê? Esse elástico é bom por quê? O fato dele ser preto é bom por quê? Você tem que argumentar só o porquê, pelo porquê, porque sim, porque eu acho legal. Não é argumentação. Você tem que ter uma base, não é achismo. E isso é difícil para o professor também. Porque a gente tem que trabalhar essas questões com o aluno, tá? Cabe à escola acompanhar a ciência que pretende ensinar. Por que eu estou usando uma determinada metodologia com o meu aluno? Por mais que isso pareça difícil, assim, vê o objetivo do que você quer ensinar. Talvez reduza a sua aula, sabe? Por que você vai ensinar o que você vai ensinar? Se está muito complexo, tira. Foca no objetivo. Por que você tem que ensinar isso especificamente? Quando você mesmo pensa no porquê você está ensinando o que você está ensinando, às vezes você pode tirar um monte de coisa, foca no objetivo. Foca exatamente no porquê você tem que ensinar isso aqui especificamente. Fica mais fácil para o aluno também entender. A escola precisa pensar a metodologia. E esse livro, Educação pelo Argumento, traz isso. A melhor metodologia é a argumentação e raciocínio lógico, que vão passar pela língua materna. O processo de argumento envolve perspectiva. Qual é a perspectiva que você está trazendo? É o objetivo da sua aula, tá? É o objetivo da aula. O objetivo. A perspectiva. Que perspectiva você quer passar para o estudante? É entender ética? É entender uma fórmula? Essa fórmula vai servir para quê? Tá? Perspectiva, objetivo. Tá bom? A argumentação confere sentido à liberdade humana. É o que eu falei. Se você sabe argumentar, você não vai brigar. Se você sabe argumentar, você tem liberdade. Só que para você ter esse tipo de liberdade, você precisa da disciplina. E nós não temos isso porque o panóptico, né, o panóptico como agente do poder. O panóptico é que nós é do Bentham, né? É um filósofo que é assim: as pessoas precisam se sentir vigiadas. Se elas se sentem vigiadas, elas nem precisam estar sendo vigiadas, elas já se sentem vigiadas. A escola é uma ferramenta de dominação e de poder do Estado. As pessoas não veem a escola como um lugar que vai ensinar argumentação, como um lugar libertador. Se você aprende a argumentar, você vai ter liberdade. Então a escola não está ensinando argumentação, a escola não está ensinando liberdade para as pessoas. Por quê? A escola é um lugar, seria uma creche para adolescente. Né? O pai pobre, a mãe pobre, precisa trabalhar, coloca seu filho na escola, faz da onde dele ficar lá para conseguir ter tempo para trabalhar, tal, ele aprende ali alguma coisa, alguma ferramenta básica para ter um trabalho básico, né? O nosso sistema educacional hoje é muito mais para o aluno passar um tempo ali do que realmente esse tempo está sendo preenchido com ferramentas, com
conhecimentos que ele realmente vai usar para se libertar enquanto indivíduo, para além de um trabalho. Né? A escola precisa começar a dar ferramentas para o indivíduo para ele ser uma pessoa livre. Esse livro propõe a argumentação, é muito simples. Aí você fala, nossa, mas se a gente ensinar a argumentar na escola, a escola vai deixar de ser uma espécie de ferramenta de opressão? Sim, se você ensinar a argumentar, as pessoas vão começar a questionar, e aí a escola vai ser um lugar libertador. Só que a gente precisa pensar em política para isso. E a mudança do modelo de avaliação, né? Baseado nesse livro aqui, eu também defendo que a gente não pode só ficar dando provas de múltipla escolha. A gente precisa trabalhar mais contexto. A gente precisa trabalhar mais entendendo o pensamento do aluno e não ficar colocando esse tipo de avaliação de xizinho. A avaliação de xizinho a gente não consegue entender o que o aluno quer dizer. A gente precisa começar a entender o que o estudante quer dizer. E a gente só vai começar a entender o que o estudante quer dizer se a gente trabalhar mais com o diálogo e com o texto, tá? A gente precisa aprender a ensinar argumentação e escrita decentes para os nossos estudantes, tá? Então é isso, pessoal. Obrigada.